Boa tarde. O repórter hoje alarga horizontes e vai ao encontro de outros continentes. Europa, Américas e também Ásia, em novas formas de cooperação dentro deste grande espaço que é a lusofonia. E estamos no Nordeste de Portugal, em Trás-os-Montes, onde aqui em Bragança vamos acompanhar o 21º encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa. E começamos por saber como decorreram os trabalhos desta manhã numa reportagem da Patrícia Lopes. São 9 países, 4 continentes. Têm em comum a língua portuguesa, procuram novas formas de cooperação no ensino superior, na ciência e na tecnologia. Por isso está já a ser estudado um programa global de apoio ao intercâmbio académico. Eu falei num programa estimado em 5 milhões de euros para ser implementado em 5 anos, que daria oportunidade ao apoio a 1.500 estudantes e professores para haver intercâmbio entre os países de língua portuguesa. Para unir as diferenças, partilhar conhecimento. Está a decorrer em Bragança o 21º encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Nós estamos diante de uma profunda transformação na geografia econômica, na geografia política do mundo, e numa era da sociedade do conhecimento. Então, o nosso futuro, enquanto sociedade, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, depende de um avanço do conhecimento científico do sistema educacional. Este encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa reúne cerca de 400 reitores, professores e investigadores de universidades e politécnicos. A sessão de encerramento, esta quarta-feira, contará com a presença do ex-presidente de Moçambique, Joaquim Chissano. E são meus convidados o professor João Sobrinho Teixeira, que é presidente do Instituto Politécnico de Bragança, e ainda o doutor Hélder Vaz, que é diretor-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E começo por si, doutor Sobrinho Teixeira, quais são estas novas formas de cooperação? O que vai ser visto aqui, de facto, deste encontro é o aprofundamento daquilo que é o conceito da lusofonia, e esse aprofundamento pode ser marcadamente realizado, de facto, pelas instituições de ensino superior. As instituições de ensino superior são as instituições que mais voz dão àquilo que é a própria voz dos povos, e, portanto, será através delas que nós, de facto, podemos aprofundar este próprio conceito. Estas novas formas de cooperação... Faltam também de mobilidade e de programas de financiamento nesse conceito. Sim, digamos, vão estar em discussão 4 temas, porventura os mais emblemáticos será de facto um programa de mobilidade que se quer que seja implementado no seio da lusofonia. Há já experiências voluntárias de instituições em termos de proatividade que conseguiram de facto iniciar esse conceito, mas nós queremos agora expandi-lo e está em perspectiva a criação de um fundo para isso, dentro de um espírito e de uma alma que será aquilo que nós queremos que de facto venha a constituir um Erasmus lusófono. Naturalmente com outro nome, terá que ser um nome que diga algo à lusofonia, mas é esse conceito. Um conceito de, sobretudo, de que só se pode amar aquilo que se conhece e, portanto, para cada vez mais nos sentirmos dentro desta grande família lusófona, é necessário que aquilo que irão ser as futuras elites dos países tenham um conhecimento da realidade das culturas comum diferentes. Que é o ensino. Sempre o ensino, sempre a língua portuguesa. Sempre o ensino, sempre a língua portuguesa, mas a língua portuguesa na sua diversidade. Repara, aqui próprio em Bragança nós chamamos a terra das duas línguas, na medida em que existem 2 línguas oficiais de Portugal, o português e o mirandês. Também, pelos outros países de língua portuguesa, há outras formas de expressão, há crioulos, tal como o nosso também, que são o resultado... Um bocado como dizia o professor Mariano Gago, que é também uma partilha, não só o português, mas o português a conviver com outras línguas, sendo o português essa língua de ligação. A língua de ligação e a língua que assume aqui a posição da tolerância. A tolerância da relação à diferença, mas ao mesmo tempo a língua que identifica e que identifica todo um passado e naturalmente quer também identificar a partilha de todo um futuro. É sobretudo, portanto, esta alma lusófona numa visão de que num mundo cada vez mais global e tal como no passado a biodiversidade foi fundamental para a evolução da humanidade, também no futuro a diversidade cultural será fundamental para o progresso da própria globalização. Aliado às novas tecnologias, mas também aliado a este partilho. Nós temos que ter alunos a sair dos seus países e a ir para outros países para de facto conhecerem culturas,
conhecerem os povos, conhecerem aquilo que é diferente e aquilo que é igual, e que naturalmente aquilo que é conhecido, como eu disse, pode ser amado. Eu já volto a conversa, mas isso foi uma boa deixa para falar aqui com o Dr. Hélder Vaz. Quando se fala de partilha de experiências, quando se fala de partilha dos vários países que compõem naturalmente a CPLP, há uma raiz que é a língua que os une, mas há também uma história e há uma tradição que une toda esta comunidade. Muito obrigado, Luís. Nós estamos aqui a falar do passado e do futuro. Há aquilo que nos é comum, que nos une, a língua, a mundividência, como eu costumo dizer, ou seja, a língua é estrutural do pensamento. Nós pensamos com a língua é instrumento através do qual nós pensamos. E é o que faz com que hoje um guineense e um angolano consigam ter um pensamento mais próximo, uma visão do mundo mais próxima do que o guineense tem em relação ao senegalês que está ao lado. É o que faz com que um português e um timorense consigam ter um pensamento mais próximo do que o timorense tem com a Indonésia que está ao lado, e vice-versa. Isto porque a língua é um instrumento, é o quadro mental no qual através do qual nós pensamos. E a história, a partilha. Isto é o passado, mas é um passado que tem que estar sempre presente. E é a base da construção do futuro. E sobre este passado da língua e da história, nós estamos a colocar hoje uma caminhada comum no domínio da educação superior, da ciência e da tecnologia. Ou seja, queremos partilhar também isto que hoje a contemporaneidade nos traz como uma mais-valia que nós podemos partilhar através da língua. E então toda a estratégia que vem definida desde a Declaração Constitutiva de 96 até à última reunião dos Ministros da Ciência e Tecnologia, que foi em 2009, é no sentido de nós criarmos as bases para a partilha do ensino superior e que é, primeiro, criarmos sistemas que possam ser pelo menos comunicantes, se não forem comuns, entre os vários países. Da avaliação das escolas superiores, dos cursos, dos professores, dos alunos, que permitam depois equivalências e que sejam facilitadoras da mobilidade. Ou seja, é através da avaliação... Deixe-me agarrar só nessa mobilidade. Eu ainda há bem pouco tempo tínhamos no Repórter África o Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Carlos Gomes Júnior, que dizia exatamente que um dos flagelos hoje em dia da sociedade guineense é a falta dos tais quadros, daqueles que vieram estudar para Portugal e que por cá permaneceram e que ao fim e ao cabo tanta falta fazem lá. Portanto, esta partilha hoje do ensino vai dar essa mobilidade ou vai retornar, digamos assim, a países de origem muitos dos estudantes que ao fim e ao cabo centralizaram os seus estudos em Portugal? A mobilidade e o retorno, a fixação... Terá outros vetores necessariamente. Naturalmente que o retorno dos cérebros, das capacidades, tem muito a ver com políticas nacionais que os Estados sejam capazes de implementar e que sejam estimulantes da fixação, do retorno e da fixação. São complementares à mobilidade. A mobilidade é para dar mais conhecimento mútuo entre nós na CPLP e mais conhecimento científico, técnico, tecnológico, mas... Depois há outros instrumentos que têm que ser, outros ingredientes que têm que ser colocados na panela da lusófonia. Vamos com certeza ter uma tarde também para acompanhar estes trabalhos. Quero-lhe agradecer para já, Dr. Hélder Vaz, quero-lhe agradecer também a si, Professor Severino Simões. É naturalmente os trabalhos deste 21º encontro das Universidades de Língua Portuguesa que vamos acompanhar e com certeza serão também um dos motivos para acompanhar o Repórter África na segunda edição.